Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo e a todo que nos ouve nesta manhã gloriosa. Que tenha um bom dia. Aleluia, que Deus venha abençoar cada um, ter misericórdia. Estamos aqui felizes, aleluia, nesta manhã, graças a Deus por esta grande e rica oportunidade que Deus tem nos concedido, porque nós só estamos aqui porque Deus permitiu, né? A nossa vida pertence a Deus, pertence a Jesus Cristo. Então estamos aqui ainda porque Ele tem nos dado, aleluia, esta liberdade, esta permissão gloriosa. Muitos já não tem mais, muitos já desceram à sepultura, aleluia, mas nós ainda estamos aqui, e nesta manhã estamos aqui anunciando um Cristo ressuscitado, que morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu com grande glória e poder para garantir a nossa vitória, aleluia. E nós, aleluia, louvamos a Deus por tudo isto que o Senhor Deus tem para conosco. Ele é tão bom, tão misericordioso, aleluia. E nós devemos agradá-lo e servi-lo a Ele como Ele merece. Nós precisamos dar o melhor para o nosso Deus, o melhor para Jesus, porque Deus, Ele nos amou com amor tão grande, um amor inexplicável, aleluia, que enviou o seu único filho que tinha para morrer naquela cruz, aleluia, por mim e por você, aleluia. Mas para isso é preciso seguirmos a Ele e confiar nele, buscar a Ele, aleluia, de todo o coração e com fé. Quero ler uns versículos aqui na palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor na manhã deste dia. Que diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, e se o retivertes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. O versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã a nossa fé. Aleluia. O 21 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo escrevendo, aleluia. Então ele escrevendo este texto glorioso, aleluia. Ele diz, ele anunciava o evangelho que ele recebeu. Ele recebeu de Deus o evangelho santo e glorioso. E ele anunciava para as almas, para os perdidos. Louvado seja Deus. Paulo anunciou este evangelho. Muitos recebiam e permaneciam. Aleluia. E hoje nós também estamos com esta missão, anunciando este evangelho santo, a palavra de Deus, a palavra que lava, esta palavra que purifica, que liberta, que transforma. Aleluia. Para aquele que não tem mais jeito, mas para Cristo tem jeito. Porque para Deus tudo é possível, tudo Ele pode fazer. E Jesus veio, aleluia, não foi para os sãos, para os bons, mas Jesus veio para os perdidos, aleluia. Nós estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou. Nesta manhã gloriosa, Jesus também está de braços abertos, chamando a cada um, aleluia, para lhe seguir, para lhe servir, aleluia, porque Ele morreu por você,
Ele deu, aleluia, a sua vida por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 diz: pelo qual também sois salvo, se o retiveste tal como o vulgo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aleluia. Paulo entregou o que ele recebeu e nós também entregamos o que nós recebemos, que é Jesus Cristo. Aleluia. É Ele que salva, que liberta, porque a nós Ele chamou. Ele, aleluia, nos tirou do mundo do lamaçal do pecado. E nós estamos aqui anunciando o que Ele fez por nós. E nós temos essa certeza que Ele pode fazer, aleluia. Louvado seja Deus. Só basta, aleluia, o ser humano crer e acreditar em Jesus Cristo, aleluia, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é a solução do mundo. Não tem outro, aleluia, não há outro caminho. Só Jesus é quem pode salvar, só Ele é quem pode libertar. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo por nossos pecados, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia! Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Através dele é que nós somos libertos dos pecados. É só Ele quem pode libertar, aleluia, o homem do pecado. É só Ele, aleluia, quem pode tirar da lama, aleluia, da sarjeta. Só Jesus Cristo. Ele é o único, aleluia, que tem esse poder, que tem essa autoridade. Nenhum de nós podemos salvar ninguém, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, o enviado, Ele pode salvar a tua vida. Louvado seja Deus. Pode te livrar, aleluia, do mal, do pecado, aleluia, da destruição. Só Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia. E o qual foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, segundo as Escrituras Santas. Aleluia, Ele foi morto, foi sepultado, mas, aleluia, para a nossa vitória, para a nossa alegria, para o nosso privilégio, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. O primeiro dia da semana, um dia de domingo como hoje, Ele ressurgiu, aleluia, de entre a sepultura, aleluia, para voltar para a sua glória, aleluia, louvado seja Deus, para junto do Pai. Mas Ele prometeu que ia, mas um dia Ele voltaria. E nós estamos aguardando este grande dia com muita alegria, com muito prazer, aleluia, porque Jesus Cristo, Ele não mente, Ele é fiel nas suas promessas. E se Ele prometeu, Ele vai voltar. Ele não vai tardar, louvado seja Deus, porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que está escrito, como o mundo está vivendo, aleluia, numa desordem total, aleluia, mas Jesus Cristo, aleluia, está no controle da situação. Ele tem, aleluia, o poder, aleluia, de fazer tudo. Por isso nos alegramos, porque conhecemos este Jesus, aleluia, e hoje estamos aqui fazendo este ide, esta promessa gloriosa, este mandado glorioso de Jesus, que Ele diz: ide por todo mundo pregai o meu evangelho. E nós temos que obedecer às ordens de Jesus, aleluia. Quem somos nós para desobedecer o Senhor Jesus? Então estamos dizendo aqui que em breve Ele vem, aleluia, que não há mais tempo, glória a Deus, está tão perto, aleluia, de Cristo voltar. Então devemos apressar para correr ao encontro de Jesus Cristo, para que nós não venhamos perecer, aleluia, no mundo de horror, para que venhamos herdar a salvação. Ele veio para conceder salvação a todo ser humano, aleluia, mas precisa entregar-se a Ele. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 14 diz: e se Cristo ressuscitou, logo é vã. E se Cristo
não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também a nossa fé. Por isso, irmãos, que nós sentimos alegre, porque temos a certeza que Cristo ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós estávamos aqui trabalhando em vão. Né? Era vão a nossa fé, era em vão a nossa pregação. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! E as Escrituras comprovam tudo isto. Aleluia! Que Jesus ressuscitou, aleluia, para nos garantir a vitória, para nos dar o livramento, para nos conceder, aleluia, a vida eterna. E é só nele que nós encontramos. Aleluia. Não há outro que pode salvar, mas só Jesus Cristo, o Filho de Deus, é este que salva, que liberta e que transforma. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E quem é este homem? Este homem é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A morte veio por um homem chamado Adão. Aleluia, porque Adão pecou, aleluia. Então, a morte veio por ele. E a morte passou a toda a humanidade. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia! Deus enviou o seu Filho para desfazer as obras das trevas, obras do mal. Aleluia! E conceder a luz, tirar o ser humano da escuridão, tirar o ser humano do pecado, da ilusão. Aleluia! A qual o nosso adversário tem cegado, aleluia, o entendimento das pessoas, aleluia, para não crer em Jesus. Aleluia, mas Jesus é poderoso, Jesus é santo, e Ele pode, aleluia, fazer com que cada um venha enxergar, venha tocar no coração, na mente de cada um, para reconhecer, aleluia, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, aleluia. Jesus, Ele foi a primícia dos que dormem, foi Ele o primeiro a ressuscitar, assim como Ele ressuscitou, aleluia. Um dia os que morreram em Cristo também vão ressuscitar para a glória de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, e cada um vai prestar conta diante de Deus das obras que nós fazemos aqui. Tudo que nós fazemos aqui, nós vamos prestar conta diante de Deus, aleluia. Então a ressurreição veio por Jesus, a morte veio por Adão, a nossa garantia de vida eterna, aleluia. Ele ressuscitou de forma gloriosa, nós também, aleluia, iremos ressuscitar, aleluia, um dia, quando partirmos desta terra, aleluia, e se formos sepultados antes de Cristo vir, também iremos ressuscitar assim como Ele ressuscitou, porque quando Ele vier, os sepulcros vão ser abertos, aleluia, e Ele vai ressuscitar cada um, aleluia, que está a lhe seguir, lhe servir, aleluia, para morar, aleluia, na eternidade, juntamente com Ele. A nossa alegria, o nosso prazer, aleluia, porque Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é o remédio, aleluia, para a alma sedenta, para a alma aflita, para a alma cansada. Jesus, aleluia, Ele é quem alivia. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e abatido, que eu vos aliviarei. Se você está cansado do pecado, aleluia, de sofrer, Jesus é o caminho, Ele é a vida, Ele é quem pode, aleluia, te segurar, te salvar, te libertar, aleluia, de tudo aquilo que você não consegue. Mas Jesus, se você vir para Jesus, se você abrir o coração e deixar Jesus morar, aleluia, fazer morada em seu coração, você vai ver que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus, aleluia, opera, aleluia. Ele é
a ressurreição e a vida. Glória, você só está de pé porque Deus tem concedido esta oportunidade gloriosa. Aleluia, tem te guardado e tem te protegido, porque Deus te ama. Aleluia, e Ele te chama. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.